Tô vendo uma pessoa de Sagitário que é como se estivesse olhando pra janela e completamente insatisfeito com o atual momento de vida que tá vivendo. Com relacionamento, com trabalho, com a espiritualidade. Eu sinto como se seu cardíaco, ele quisesse se libertar. Ele quisesse voltar a pulsar. Se eu tivesse numa conversa com você, você falaria, Bruna, eu sinto falta de sentir a vida. Eu acho como se você tivesse falando comigo. Eu acho, Bruna, que me falta êxtase. Que me falta alegria, que me falta juventude. Mas não que você queira ser jovem, mas é como se você quisesse, de fato, essa inocência com a vida ainda correndo nas suas veias. Pode ser que a vida, ela começou a ficar pesada pra você a partir dos 4 anos de idade. Eu sinto que alguns via os encantados. É como se você visse as ondinas, as fadas, ah, os gnomos. Você tinha contato com esses seres elementares, ou que a gente chama dos encantados. Só que parece que eu com 4 anos, 4, 6 ou 8 anos, tá? Você começou a bloquear essa sua visão. Mas não que você intencionalmente quis bloquear, porque parece que você gostava de ver esses seres. Mas a vida é como se você tivesse assim, acordado. Cara, eu tô vivo. Eu não tô mais no reino mágico. Eu tô aqui na Terra. E aí, quando caiu a sua ficha, bloqueou essa visão. Porque é como se você tivesse de fato ancorado com a energia da Terra. E aqui, quando a gente tá ancorado com a energia da Terra, a gente entra na materialidade da 3D. Então, não são muitas pessoas que enxergam esses seres, porque de fato você precisa ter uma visão astral. E essa visão ela vem muito do estado energético. Um exemplo, eu vejo relance desses seres, mas eu não vejo eles de forma muito fácil. Por quê? Porque normalmente a minha energia, ela não tá sempre numa frequência muito alta. Porque eu lido muito com os problemas da vida. Eu diariamente lido com pessoas em situações muito dolorosas, em situações de desgaste, ânimos. Então, tudo isso densifica a minha energia. Eu tenho uma visão mais pragmática, mais pessimista às vezes da vida com o tanto de coisa que eu vejo. Então não é que eu seja desafortunada, mas quando eu vi o plano astral da árvore, quando eu via as coisas além da matéria, foi no momento que eu estava no processo de despertar muito forte, e a minha energia voltava assim, meu cardíaco ele se expandia muito, e aí eu conseguia ver com os olhos físicos. Então eu sei que é uma questão de frequência energética. Às vezes, o DBCC, eles são pessoas que estão no estado de frequência energética muito alto. Então, ou não se engajam muito com as questões de sobrevivência da Terra, porque não precisam, ou porque de fato não se identificam, então não sofrem. Ou isso que eu falar, né? Ou de fato tem uma facilidade, então não precisa estar engajado nessa vivência aqui da Terra que acaba densificando o nosso campo. Então por que eu tô te contando essa história? Porque às vezes essa visão ela foi fechada. Não porque você não tem o dom, tá? O dom foi tirado de você. Mas porque, de fato, a vivência, ela pesa, tá? Quando a gente vem aqui e começa a entender como é a vida, começa a entender as folhas que a gente passa, a gente começa a pesar nosso campo. Por isso que a criança, ela nasce ingênua e ela começa a ir transformando a personalidade dela. E aí toda aquela facilidade que ela tinha de ver o mundo espiritual é meio que afastava dela, né? Porque ela começa a se inserir na materialidade de fato. Então, uma vez que você chegou a um momento da sua vida que tá vendo muita energia de torno. É como se você tivesse quase vontade de resgatar aquele sentimento da infância. Aquela vontade de estar vivo, aquela inocência, aquele sentimento de juventude. Mas não assim aquela pessoa que tem crise da meia-idade e quer ser jovem e disfuncional, não. Você quer voltar a sentir essa energia, que era sua por direito.
Porque a gente acredita, a gente esquece que a nossa verdadeira essência ela tá muito manifestada ali na infância. É quando não existe padrões e crenças que impedem a criança de manifestar a essência. Isso que a gente sempre faz esse resgate da cura da criança interior. É voltar de fato para os pequeninos, voltar para aquilo que de fato você é, livre das amarras sociais e daquilo que você aprendeu a ser. Toca Torre é o arcano 16 que dá o número 7 que traz a energia da transmutação, que é de Saint Germain, mas a energia da chama violeta. A que a gente acessa a nossa verdadeira essência é muito mais um processo de desconstrução do que construção. Já falei isso alguma vez pra vocês, mas é uma coisa que a gente sempre tem que repetir. Apurar e transformar a si próprio não é colocar camadas, é tirar camadas. Não é sobre conhecimento, não é sobre livros, não é sobre inserir mais coisa. É tirar coisas. Porque quando a gente pega nesse reflexo da essência, é como se essa essência ela já tivesse tudo. Porque a gente se afastou dela. Então, logicamente, vocês vão encontrar isso em várias histórias. Mas é como se a gente tivesse se afastado dessa plenitude do ser. E a gente está retomando para essa plenitude do ser. Porque o estado de plenitude é o estado de vazio, o estado do não querer, do não desejo. É você entra no vazio existencial e não tem mais existência, mano. Então, desde o momento que você está engajado na existência, você está na dualidade. E se existe uma dualidade, vai existir um conflito de vontade. Talvez isso esteja te pesando mais além do que deveria pesar. Então, energias de torre é quando as situações na sua vida, eu sinto que tem toda essa história de conhecimento que eu tô te trazendo agora, mas agora no sentido de previsão, é como se você pode esperar por mudanças repentinas. O que que é isso? É um emprego que finaliza para o outro acontecer, é uma proposta que chega, é um relacionamento que inicia, é uma pessoa que você conhece, é um livro que chega para você, é um conteúdo que aparece para você e você se interessa, você se engaja. Inclusive, gente, eu vou dar um aulão sobre prosperidade. Vou falar mais disso no final do vídeo para não comer tempo aqui de leitura. Se você quer saber sobre o aulão, fica até o final do vídeo, tá? Porque... E outra coisa, tem mais uma coisa que eu preciso te dizer. É porque esse cama torre tá me trazendo muita coisa. Aquilo que você colocava como um pilar na sua vida, você pode descobrir que não é tão importante assim. É... E essa coisa da coroação do rei aqui nessa carta. Ó, tem uma coroa caindo. Isso me lembra muito quando a gente fala do rei, a gente fala do ego. E o ego tem esse arquétipo do rei, né? Ele quer mandar em tudo. Ele quer ter o controle de tudo. Ele quer imperar. Então alguns aqui eu também tô sentindo que tá tendo como se fosse uma morte do ego. E quando a gente passa por esse momento de morte do ego, e morte é uma coisa simbólica, é desesperador. Porque tudo aquilo que a gente julgou que era nossa verdade começa a cair por terra. Então a sensação é como se a vida ela estivesse escoando das mãos, é como se tivesse um punhado de areia, e esse punhado ele vai saindo dessas mãos, sabe? E isso pode trazer para você uma sensação muito de angústia. Mas para outras pessoas também estão percebendo o quanto construíram coisas que não eram sobre verdades internas. Era castelo de areia, sabe? Por exemplo, olha, Bruna, eu me dediquei tanto com uma carreira, eu vi que não tem minha alma ali. A minha alma tá em outro lugar. E não sei onde ela tá, mas ela não tá nessa carreira que foi tão importante pra mim durante um tempo, durante a maior parte da minha vida. Eu me lembrava muito uma história que eu vou contar aqui pra vocês.
E eu acredito que as histórias, elas clarificam o que a energia que tá querendo mostrar através das cartas. E uma moça que eu sigo há muito tempo, o nome dela é Marcinha Belo, se eu não me engano. Não muito ativa nas redes sociais, não, já foi mais. Mas eu gosto muito daquela menina, não sei porquê. E a história dela, ela é uma capricorniana também. Eu acho que ela era engenheira, coisas do tipo. E ela ficou muito doente. Resumindo, gente. Vocês vão lá numa rede social dela, pesquisa. Não é no YouTube, é na outra, porque não pode falar o nome aqui, fica essa palhaçada de não poder falar o nome das redes sociais. E ela ficou muito doente, muito doente, muito doente. Ela era engenheira, trabalhava, acho que nesse regime CLT, em empresa. Até que ela, depois dessa doença, esse fundo do poço, essa morte do elo, que é simbolicamente falando, são esses processos da vida, ela meio que tomou coragem de fazer aquilo que a alma dela chamava, que era ir pro mundo, viajar o mundo, conhecer locais. E hoje ela faz um trabalho, se não me engano, o nome da empresa dela é Amanda Project, onde ela acessa portais do mundo, por locais que são portais, Machu Picchu, tem também um que é lemuriano, que é Monte Shasta, ela fez um trabalho, ela faz muitos trabalhos no Monte Shasta, que assim, eu trabalho com energia pleiadiana, ainda vou lá, isso aí vocês podem ter certeza, porque são locais, geograficamente da Terra, que são portais energéticos, onde a frequência energética a gente consegue acessar melhor. E isso vem tudo de uma base histórica, etc. E ela faz estudos, retiros, ela faz vários programas com relação a esse tipo de trabalho. Logicamente falando assim, parece muito bonito a gente contando a história dela. Só que, gente, o que aparece nas redes sociais é só um terço do processo. Hoje eu consigo enxergar as pessoas além do que elas mostram ser. Então, nessa história dela de superação e que eu considero muito bonita, eu vejo que deve ter tido muita dor, muita torre, muito desespero. Quando ela abandonou uma profissão, uma carreira de engenharia e se jogou nessa coisa de se jogar pro mundo, o quanto que ela deve ter passado sufoco nos países. Pra se localizar, pra ganhar dinheiro, pra. Eu acho que ela vendeu tudo pra ir. Então isso, gente, é um ato de coragem que é muito a minoria que faz. Hoje a gente olha pra ela uma pessoa completamente transformada, a fala dela é muito calma, muito ponderada. E você vê uma alma, sabe? Mas você vê que a pessoa passou por um processo que poucas pessoas têm brilho, sabe? De encarar. Porque não é porque você amava, vejo botar no celular e modo avião pra não atrapalhar a gente. Quando eu falo que eu tenho essa visão um pouco pessimista com a vida, não é muito no sentido pejorativo, é no sentido de olhar para a realidade como ela é. Quando a gente fala de propósito, e hoje no mundo espiritual, os espiritualistas, eles enfatizam muito isso. Quando a pessoa traz isso pra mim, por isso algumas pessoas me chamam de grossa, não é ser grossa. É não deixar vocês caírem em ilusão. O propósito, ele é bonito. Viver o que a alma pede é a coisa mais linda que você vai fazer da sua vida. Essa missão de vida, você veio para ser humano, você veio para viver em estado de plenitude, alcançar isso de alguma forma. Mas até você chegar lá, a sensação é de toque. A sensação é de desespero. Você não vai ter onde se apoiar. Porque nessa jornada você começa a entender que você é seu apoio. E o poder, ele tá em você. A vida eles pega o nosso poder e reflete e coloca até em mentores. Os mentores, eles são os que nos ajudam nessa trajetória. Não se apoiar neles. Não é isso que eles vão fazer por você. Eles sabem que cada um tem essa deusa interna. Então a sensação para chegar no estado de satisfação de alma é você simplesmente se despir de todas as roupagens que te afastaram da sua alma. E isso pode ser desesperador, principalmente numa cultura mundial, não é sobre Brasil, não é sobre Estados Unidos, não é sobre China. Uma cultura mundial que não estimula a alma. Estimula o quê? O ego, a racionalidade.
Então é como se você pegasse um mundo de bilhões de pessoas, onde uma parcela ínfima se joga para jornada de alma. Então você vai se defrontar não só com seus medos, você vai se defrontar com os medos do inconsciente coletivo. Em que tem muito brilho. E ser muito peituda para fazer um processo desse. Quando a gente olha e acontece a história da Marcinha, a gente fala, nossa, bonita. E é bonito que até hoje ela deve passar pelos B.O. dela. Porque a conta ainda chega, a fome chega, a barriga ronca, a preocupação do financeiro aparece, a insegurança, será que eu fiz certo? Será que é realmente isso? Será que eu não fui? E tem a família que às vezes fala que é irresponsável, que é isso, que é maluca. Será que eu realmente não fui responsável? Será que eu não fui maluca? As noites mal dormidas quando a empresa dela não dá uma firmada. Será que ela de noite não se perguntou se ela estava no caminho certo quando às vezes não tinha R$ 1 para comprar nenhuma água? Então, assim, não é para todo mundo. Isso, que todo mundo quer o propósito, mas poucas pessoas querem passar pelo processo. Então veja se essa torre que você está vendo não é de fato quebrando esse estado de controle do ego, que quer ter o domínio de tudo, e quer dominar pela racionalidade, e esse ego está sendo destruído para que a alma possa se expressar. A leitura de Sagitário que eu fiz ontem e vai ao ar hoje com vocês foi justamente uma pessoa que bloqueou o paradigma da supermental. Na Tamiana, eu vejo trabalhos lindos, principalmente na energia feminina, onde o chakra sexual, que é o segundo chakra que a gente trabalha no nível emocional, trabalha-se muito na Tamiana. E tem uma razão para isso. A gente foi desconectado do sentir. A gente vive numa base histórica onde estimula muito onde o patriarcado dominou. E eu não tô entrando no sentido sexista para criticar feminismo, machismo, não é isso. Tô falando de energia. Emoção demais é um problema. Razão demais também é um problema. A gente vive numa sociedade onde impera a energia do masculino e as pessoas são desconectadas da sensação do sentir, do feeling. Chega uma hora que o elemento água, ele vai cobrar o espaço que ele precisa ter. A gente veio do ano de Saturno em Peixes. A gente veio por inúmeras inundações. Vocês acham que esses eventos são aleatórios? É justamente dizer, cadê a espiritualidade de vocês? Cadê a água? Cadê o sentir? Cadê a verdade? Cadê o propósito? Cadê a realização pessoal? São movimentos de fato, de transformação não só interna, como da própria Terra. Então, nesse trabalho como carne emocional, principalmente em mulheres, é porque o feminino ele teve que se encaixar nessa lógica. Teve que sobreviver. Porque hoje a gente vive numa sociedade que está caindo por terra, até pelos eventos astrológicos estão mostrando isso. As sacerdotisas, a deusa, a emoção, ela tá viva à tona. Mas a gente vê pessoas que durante muito tempo, e isso até de vidas passadas, tentaram se encaixar nessa sociedade pragmática onde valoriza a lógica, a racionalidade. E os sensíveis? E os que querem criar coisas através da própria autenticidade? E as pessoas que sentem, elas tiveram que abafar isso para sobreviver. E isso não é só nessa vida você ainda tem o espaço de curar. A gente está numa época de cura disso. Mas nas outras vidas, porque por mais que seja uma das suas primeiras encarnações, dificilmente você vai estar numa leitura de tarô aqui comigo se for sua primeira encarnação aqui na Terra. Porque não é. Outras encarnações não tinha espaço para esse sentir, teve que abafar por sobrevivência. Compreende? Então esse processo de dor que você está passando é de fato a morte do ego. Tá? Não tem magia.
Não tem, pode ter espíritozinhos complicados ali associando a sua energia. Pra de alguma forma se aproveitar da sua situação é normal. Esses dias mesmo passei por um processo. Agora eu tô dando uma melhorada boa. Mas você viram que eu tava meio off, né? E realmente a minha energia ela ficou muito atribulada, porque eu tava passando por uma situação difícil, desafiadora na minha vida. E quando eu fui fazer a tameana em mim, caiu Maria, que é a fluência externa. O que é isso? Pequeno, já eu fui meditar e compreendi. É devido à minha frequência energética tão mais baixa, tentarem botar o implante em mim para comandar a minha parte emocional. Mas é também relativo. Mas é de fato, quando a gente está um pouco mais baixo, a nossa vida aí é normal, vai depender dos nossos processos, ainda mais quando tá passando por uma morte do ego. Tem um pouco desse serzinho, mas e se você faz limpeza, faz uma tameana, vai tomar um passo, vai fazer um banho. Mas não há processo em si sendo gerado por magia ou por coisas negativas. Esse é o próprio processo de reencontro consigo mesmo. Tá? 22 minutos de leitura com duas cartas. Foi no elite. Isso é ser oraculista. Sete das espadas invertido. Não tenta burlar o processo. Não tenta burlar o processo, não. Não tenta via mais rápidas, não. Cuidado com algumas pessoas que falarem pra você que isso é magia. E já você tá passando por essa situação porque fulano tá fazendo algo pra você. E sete das espadas invertido é você querendo burlar esse processo difícil. Não dá pra fugir dele. Não dá. Quer dizer, dá, mas não consigo. Vai construir um castelo de areia de novo. Mas aí pessoas falando isso pra você pra te oferecer às vezes rituais, magias e coisas pra de alguma forma você achar que tá acelerando seu processo. É melhor você investir numa tamiana que deve ser bem abaixo do preço do que essa pessoa tá te cobrando. E vai trabalhar sua frequência energética. Dá uma olhada no meu site pra você entender o que é a tamiana. Eu também explicado. Ou fazer uma tratamento de frequência energética pra acelerar esse processo. Ah, você de fato acreditar que isso está acontecendo na sua vida por causa de dia. Não? Porque estude sobre a morte do ego. É isso que você está passando no momento. Nem tudo que é luz é ouro, tá? Lembra disso. As espadas invertindo. Alguém te vendo aí ou achando que você tem que cortar alguma coisa que não é sobre isso. Bom, e agora? É. Agora é específico, tá? Você se manager de alguém aqui. Aí, algumas pessoas vão descobrir uma traição, tá bom? Alguém que não é aquilo que parece, uma safadeza, uma falcatrua. Vocês sabem que eu não foco muito a leitura nisso, porque eu tô numa leitura coletiva e eu não gosto de botar minhoca na cabeça das pessoas. Então, vai mais num sentido macro espiritual de aprendizado. Deixo essas previsões para as leituras particulares. Mas quando vem na mesa eu tenho que falar. Se não é a gente sente quando é, não fica botando noia na sua cabeça se não for pra você. Mas tem um aviso pra alguém, não tá me pedindo nenhuma especificidade. O máximo que pode estar me vindo são coisas a respeito de justiça. Você vai descobrir uma traição na falcatrua. Alguém que se mostrou águia, alguém que se mostrou inteligente, quando na verdade era só um fanfarrão. Tá bom? E no mais, voltando pro conteúdo da leitura, que isso vai pra todo mundo. O sol, que fala que você está passando de fato por uma expansão de consciência. A carta do Rei de Pentáculos, com sete de paus. Você é muito protegido espiritualmente?
Você tem energia do fogo bem equilibrada, né? Ela é forte. E você é muito protegida espiritualmente por conta dos seus valores. Por conta da sua verdade, sabe? Uma coisa que você tem palavra, você cumpre com o que fala, você é correto nas suas ações, ou correta. E você é digno, sabe? Você tem uma energia de dignidade. E por isso você tem muita proteção espiritual. E aqui me fala também que você tem esse dom de saber quando alguém tá te passando pra trás. Pessoas aqui que têm dom de saber aquilo que não são pra elas. Você sonha, você tem intuição, você sente. Sabe? Você tem isso com você. É importante você explorar. Esse dom seu. E conectar mais com ele. A lua. Lembra dos sonhos e da intuição que eu acabei de falar? Ela tá carregando uma tocha também. Algumas pessoas aqui têm conexão com o Hecate, tá? Ou começou a se conectar com o Hecate. E aí, quando começou a se conectar com o Hecate, veio esse energia de dor. Coisas sendo desconstruídas, sujeiras saindo debaixo do tapete, pessoas se mostrando quem elas de fato são, revelações acontecendo. E tem também um recado para alguém dizendo que Hecate tá com você nesse processo. Ela fala, não foi errado acionar a minha energia. Foi necessário, só que eu tô fazendo o meu trabalho. É difícil a Hecate falar assim com alguém. Conto nos dedos às vezes que a Hecate se apresentou numa leitura. Pra mim, assim, coletiva. Até particular, ela não se apresenta muito raro. Ela ainda falou isso aqui com você. Eu senti total a energia dela. Ela tá fazendo o que tem que ser feito. Quando a gente chama por ela, a gente tem que saber o que a gente tá chamando. Quando a gente ativa um arquétipo, pessoal, quando a gente se conecta com uma energia, a gente tem que saber com aquilo que a gente está se conectando. Você é livre para se conectar com a energia que você quiser. Só que eu te aconselho a estudar sobre essa energia e o que ela causa internamente. Se você vai se conectar com a Afrodite, espere por magnetismo, leveza, amor próprio. E ela vai estimular isso em você. E às vezes esse estímulo pode vir de você começar a se defrontar com uma energia ali que prevalece próxima a você, contrária, e te fazer sair de encontro a esse amor próprio, a essa autoestima. E a pessoa vai querendo autoestima, ela se depara com aquilo que impede ela de ter autoestima. Ela acha que alguma coisa errada aconteceu, mas não aconteceu. Quando a gente fala de Hecate, a gente fala do submundo, das encruzilhadas, do sombrio. Então ela vai te colocar em encontro aquilo que tá sombrio dentro de você, com a sua sombra. Então a gente tem que saber as energias que a gente tá acionando. Beleza? Mas ela tá fazendo o trabalho dela. Isso aqui é Hecate purinho. E ela tá te levando pra sua infância, pra linha de corpos. Ela tá te levando pra sua criança interior. Inclusive, eu te sinto um pouco inocente, tá bom, Sagitário? Aqui eu tô falando com pessoas que carregam essa inocência. Por isso que você tem dificuldade de enxergar a malícia do outro, mas pelo que eu tô vendo aqui, você tem o dom de saber. Você carrega um dom muito bonito. É importante você honrar. Botar aqui, título. Só um minutinho. Agitando. Você carrega um dom muito bonito. E esse dom, ele vem justamente por você ter essa alma mais, a gente corpo, mais inocente. Tá bom? Você tem conexão com as bruxas também. Mesmo sendo homem, falar a morte. Lembra que eu falei da morte do ego, o processo de transmutação e significação? Você tá começando a encontrar-se próprio.
Nossa, você traz pra você um pouco. É muito da hora a tua energia. Muito bonitinho. Aqui ela tem uma criança parecendo flores aqui pro Cavaleiro da Morte. É tão incrível a tua energia, porque assim, quando a gente fala de bruxa, de Hecate, dessa energia mais telúrica, assim, a gente não acessa muito essa energia da ingenuidade e da criança. Eu que não tenho, tá? Mas são energias diferentes, concorda comigo? Beleza. Mas você tem conexão com essas entidades, você tem conexão com essas energias, você tem essa facilidade, mas ao mesmo tempo você carrega a energia das crianças, da ingenuidade. Então, assim, você pode ser uma pessoa muito esperta, ter dons, assim, proféticos de revelação, uma espiritualidade sensacional, mas você ainda carrega a energia da ingenuidade. Você ainda acredita nas pessoas. Você não enxerga o mal com facilidade. Isso é muito interessante porque contrasta muito com o seu outro lado. Que não é o outro lado, é você. Sabe? Bacana. É uma base de cores ainda no meu deck. Vou tirar o conselho final. Rei de copas. Você tem conexão com as ondinas, tá? Estude sobre os elementais ondinas. Inclusive tem uma que te acompanha desde quando você era jovem. Do Rei de Copas, de Dois de Pentáculos, ou a Carta do Karma, Resolvimento. A gente tem um eclipse para acontecer, que parece que você vai ter uma revelação em algum eclipse, tá? O eclipse total aí, eu sinto uma energia de revelação para você. Uma informação que chega num eclipse. Talvez agora você esteja de fato se equilibrando, se transformando, se compreendendo, para que você esteja energeticamente mais próximo, né, para receber uma informação que você vai receber em algum eclipse. Eu não sei quando a gente vai ter eclipse, então depois eu pesquiso, quem souber pode colocar aqui. Mas seja lá quando for esse eclipse, você vai receber uma informação, uma revelação, e que você está sendo preparado para isso, tá? Você está sendo preparado, você está sendo preparado energeticamente para receber uma revelação espiritual profunda. Você está no momento de preparação. Caiu, né? De novo. A carta da Rainha de Paus, viu? A Rainha de Paus corre pandaco. Chega aí alguma intuição, alguma informação e vem justamente no eclipse. Talvez você vai seguir um caminho, ó, dois pentáculos. Um caminho profissional. Eu acredito que você tenha iniciado algum tipo de projeto, algum tipo de coisa. Esse projeto, ele vai finalizar. Não é esse caminho, sabe? Talvez seja algo que vai te trazer mais perdas que, de fato, aquilo que te preenche. E eu vejo você tendo o último de revelação, e nesse eclipse, o último de informação, que vai fazer com que você se engaje numa nova proposta profissional, num novo tipo de trabalho, tá? Corretivo, você foi para um caminho que você acreditou que era aquilo, mas não era, você vai perceber que não era aquele projeto, não era aquela, não era o seu caminho. E aí no eclipse, você vai de fato ter uma revelação daquilo que é o seu profissional. Então não sei quando vai ter eclipse. Você até vai que ver para não marcar atendimento nesse dia. Bom, Sagitário, meus amores.
Falando em profissional, falando dessa energia do dinheiro e tudo mais, eu vou dar uma aula sobre abundância e prosperidade. Isso a gente vai trabalhar na energia do povo cigano do ouro. São eles que estão me passando a informação e foram eles que passaram a magia que eu vou ensinar. Essa magia não é só uma magia, é tipo um altar fixo que vocês vão ter na casa de vocês, que vai ancorar essa energia da prosperidade. Esse horror vai acontecer no dia 29 de junho. Tem um propósito pra isso. Os trânsitos astrológicos, eles vão estar benéficos. A gente vai ter a volta da fortuna ali na casa 2. E se eu não me engano, Sol com Júpiter em conjunção vai estar saindo da casa 10, que é a casa do trabalho, da casa 11, que é a casa do coletivo. E o Sol traz a expansão, e Júpiter, o Sol traz o brilho, né? Expande aquilo que está sendo visto. E o Júpiter é o planeta da expansão da boa sorte, inclusive é o planeta regente de Sagitário. Isso tudo tem que Sol e Júpiter vão estar em Câncer. Câncer traz sentido da mãe, da lua, então traz a benevolência. Então, passando, inclusive no dia 29, né? A data numerológica dá o número 8, que é o número da prosperidade, que é o número